Se você olhar para o Japão de fora, verá uma tecnologia avançada de robôs, praticamente nenhum crime, uma cultura incrível e a terceira maior economia do mundo, uma população saudável e empresas famosas em todo o mundo. De muitas maneiras, é um país ideal. Mas, se você olhar mais de perto, sob a superfície, encontrará que, embora tudo isso seja verdade, há outro lado muito mais sombrio da vida no Japão, desconhecido pela maioria do mundo. O Japão possui milhões de pessoas que falharam em ter sucesso na sociedade e acabaram completamente isoladas dela, sem acesso a empregos, casamentos e meios para viver uma vida normal e feliz. Eles são conhecidos como a geração perdida e compõem quase 15% da população do país. Sua triste história é um símbolo da queda do Japão e um sinal de um futuro perturbador. Embora agora isso seja em grande parte esquecido, na década de 1980, o Japão era visto como a próxima superpotência econômica que iria substituir os Estados Unidos e dominar completamente a economia global, de forma semelhante ao que vemos com a China hoje. A ansiedade em relação ao Japão nos Estados Unidos era tão séria que havia artigos falando sobre um Pearl Harbor econômico e como o Japão compraria todos os Estados Unidos. Filmes como O Duro de Matar, Sol Nascente e Blade Runner retratavam a tropa de corporações japonesas dominando a América e o mundo. Essa ansiedade foi resultado do milagre japonês, 3 décadas de crescimento econômico consecutivo, possibilitado pelo sistema econômico japonês único, que na época era considerado superior ao modelo ocidental. Basicamente, o sistema era baseado na cooperação entre cartéis corporativos gigantes e o governo japonês. Esses cartéis, chamados Keiretsu, eram basicamente alianças das maiores empresas japonesas, que possuíam ações umas das outras, e embora independentes, trabalhavam juntas para se apoiar mutuamente. Os maiores Keiretsu recebiam apoio injusto do governo na forma de enormes empréstimos distribuídos pelo Banco Estatal, o Banco Nacional do Japão. Isso significava que essas alianças tinham acesso a um fluxo infinito de dinheiro para financiar sua expansão agressiva no exterior, enquanto o governo bloqueava as empresas estrangeiras de expandirem no mercado japonês. Não era um sistema saudável ou justo, mas estava funcionando e a bolsa de valores japonesa estava em alta, os produtos japoneses conquistavam um mercado após o outro e as pessoas sabiam que, se trabalhassem duro e obtivessem um diploma universitário, conseguiriam um emprego estável em uma grande empresa, o que significaria a garantia de emprego vitalício. O Japão era imparável, e tudo estava indo muito bem, e até que não estava mais. Em 1991, o Japão havia crescido extremamente rápido por 3 décadas consecutivas e se tornou a segunda maior economia do mundo, depois dos Estados Unidos. À medida que a economia crescia, os preços dos imóveis e os valores das empresas listadas na bolsa também cresciam. No final dos anos 1980, esse crescimento se tornou uma mania especulativa. Basicamente, todo mundo pensava que o boom econômico e o crescimento dos ativos continuariam para sempre e que, quanto mais você investisse, mais dinheiro ganharia. Nesse meio tempo, o Banco Nacional do Japão continuava imprimindo dinheiro e emprestando para praticamente qualquer pessoa que pedisse, independentemente do motivo do empréstimo ou da confiabilidade do credor. E então, um dia, a bolha estourou. Ao longo do ano de 1990, o mercado de ações caiu 43% e os preços dos imóveis seguiram o mesmo caminho. O estouro da bolha significou que as pessoas comuns tinham muito menos dinheiro para gastar, e ninguém estava disposto a investir em empresas japonesas, o que levou ao fim do boom econômico. Além disso, nos anos seguintes ao estouro da bolha, começaram a aparecer rachaduras no sistema japonês. Descobriu-se que a corrupção era generalizada nos negócios e no governo japonês, desde insider trading até manipulação de ações, fraudes e subornos. E a oferta praticamente limitada de empréstimos criou centenas de empresas zumbis, negócios que teriam falido há anos, mas que continuavam a sobreviver graças ao fornecimento interminável de dinheiro barato emprestado pelo Estado. Em uma década, o Japão passou de ser chamado de tigre econômico do milagre japonês para ser chamado de homem doente da Ásia.
No entanto, embora tenha sido uma queda drástica, ela não era tão única. Economias de diferentes países sobem e descem, e isso faz parte da vida. Mas, no Japão, foi diferente. Ao contrário de outros países, a recessão econômica no Japão teve efeitos devastadores para toda uma geração, efeitos dos quais milhões de pessoas nunca se recuperaram. Então, por que foi assim? Para entender isso, precisamos compreender a cultura de trabalho e contratação do Japão, que é, para dizer o mínimo, muito intensa e tem vários aspectos únicos que a tornam bastante diferente de qualquer outro mercado de trabalho no mundo. Uma carreira corporativa no Japão começa com o Shushoku Katsudo, um ritual de busca de emprego japonês único que os recém-formados universitários passam ao final dos estudos. Muitas empresas, incluindo os maiores Keiretsu, contratam apenas recém-formados e somente uma vez por ano, em grande quantidade. Os recém-formados passam por esse ritual de busca de emprego preenchido com entrevistas em grupos e seminários que milhares de pessoas vestidas com ternos preto e branco idênticos têm que enfrentar. No final do processo, eles conseguem um emprego e o mantêm por décadas, até a aposentadoria, seguindo outra política comum conhecida como Shushinkoi ou emprego vitalício. A empresa, então, promove apenas a partir de dentro, em um processo conhecido como Shanishoshin, cultivando e preparando seus funcionários ao longo de suas carreiras para se tornarem futuros executivos. Essas práticas, que eram basicamente o padrão universal na década de 1990 e ainda são muito comuns no Japão até hoje, proporcionam estabilidade, mas também criam um mercado de trabalho incrivelmente rígido. Se você deseja conseguir um bom emprego, tem apenas uma chance após a universidade, e, uma vez contratado, permanecerá na mesma empresa pelo resto de sua carreira. Mas, se você falhar nessa única chance, ficará desamparado, e as portas da maioria das empresas permanecerão fechadas para você para sempre. O problema é que, quando a bolha econômica estourou e o boom econômico acabou, esse ritual de busca de emprego foi interrompido. Durante o auge, não era tão difícil conseguir pelo menos algum emprego corporativo. Porém, a partir de 1990, a maioria das empresas congelou suas contratações durante quase toda a década, optando por manter todos os seus funcionários vitalícios durante a crise econômica. Eventualmente, elas voltaram a contratar no novo século, mas encontrar emprego se tornou muito mais difícil. Para uma geração inteira de pessoas que se formou na década de 1990, foi tarde demais. Eles não eram mais recém-formados, e portanto, as empresas não os contratariam, preferindo contratar recém-formados em seu lugar. Essas pessoas, cuja única culpa foi nascerem na hora errada, caíram entre as falhas do sistema. E, assim, uma geração inteira, milhões de pessoas, foram deixadas para trás, destinadas a passar o resto de suas vidas em empregos temporários, de meio período e mal remunerados. Esse período ficou conhecido como a Era do Gelo do Emprego, e as pessoas que se formaram nessa época foram chamadas de geração perdida. Desde então, mais jovens que se formaram nas décadas de 2000 e 2010 se juntaram a eles e o período de 30 anos ficou conhecido coletivamente como décadas perdidas. Essa situação é tragicamente triste para aqueles que fazem parte da geração perdida, mas não afeta apenas eles. Em vez disso, seu destino triste afeta negativamente toda a sociedade japonesa e lança uma sombra escura sobre o futuro do Japão. Existe uma geração inteira de pessoas agora com 30 e 40 anos que estão completamente ausentes do mercado de trabalho. Geralmente vivem com e, muitas vezes, às custas de seus pais. Eles nunca foram economicamente estáveis o suficiente para formar suas próprias famílias e nunca tiveram empregos e carreiras adequadas. Cerca de 15% da população, quase 17 milhões de pessoas, são consideradas parte da geração perdida, e são aqueles que fazem parte do grupo etário mais importante para a economia de qualquer país. São as pessoas com 30 e 40 anos que normalmente gastam mais em suas famílias, moradia, hipotecas, carros, aqueles que mantêm o motor econômico em funcionamento. Mas no Japão, não há ninguém para fazer isso agora, e a economia não está indo bem. Além disso, o Japão está lidando atualmente com o que é chamado de superenvelhecimento. É o país com a maior porcentagem de idosos,
quase 30% da população, no mundo, e está envelhecendo mais rapidamente do que qualquer outro país. Isso acontece em parte também por causa dos milhões de crianças que a geração perdida nunca teve. O governo japonês está ciente dos desafios que enfrenta e está buscando soluções para ajudar a geração perdida. Projetos de reintegração social e reformas econômicas estão sendo discutidos para promover mais oportunidades de emprego e apoio aos jovens. No entanto, enfrentar a rigidez do sistema de contratação e lidar com o envelhecimento da população é uma tarefa complexa. Mesmo com esses esforços, ainda há muito a ser feito para garantir um futuro mais promissor para a juventude japonesa e para a sustentabilidade da sociedade.